Saudações, eu sou o V e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho perdido de Twisted Metal. Então chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Licenciada pela Sony e publicada pela DC, esse quadrinho foi feito para divulgar o Twisted Metal 2. Foi feito como um concurso, onde quem ganharia iria receber o quadrinho. Foram feitas 100 cópias, mas apenas 50 ganharam. Mas os outros 50 ou foi dada para fãs, ou foram queimadas no fogo. Hoje em dia, encontrar esse quadrinho físico é muito difícil. Foi considerado tipo o santo grau de Twisted Metal. Mas adivinha? Na internet é um pouquinho fácil demais encontrar essa HQ completa, já que na Wiki tem todas as páginas dela. Aliás, eu acho muito engraçado o fato que o capeta desse quadrinho é careca, gordo e usa terno. Tipo, olha o design do Minion. Aqui. Você acha que esse cara seria mais parecido com o Satã do que o Satã do quadrinho? Tipo, ele parece o rei do crime. Chega de enrolação e vamos logo para a história dessa bagaça. A primeira página do quadrinho é só para dar os créditos, então vamos logo para a primeira página de verdade. O quadrinho começa quando o torneio já está começando, ou seja, depois da história do Calypso ter acontecido. E a gente acaba descobrindo a história de uma mãe que acabou perdendo o filho porque ele estava com Carol e quando ele foi pedir um sorvete pro sorveteiro, ela o Needles Cane. Sim, antigamente, antes de Twisted Metal 4, chamavam o Sweet Tooth de Needles Cane. Só depois do jogo, chamaram ele de Sweet Tooth, assim como o seu caminhão. Eu prefiro muito mais o nome Sweet Tooth. E meio que ele acabou atropelando o pobre garoto. Também tem esse relato aqui dessa pessoa que estava perseguindo esse policial aqui, pelo visto aqui nessa coisa, que estava perseguindo um motociclista do inferno, obviamente Mr. Grimm, e acabaram tendo o capô sujo de vermelho. Acho que todos nós sabemos o que é esse vermelho. Eu gosto desse início de quadrinho, mostra muito mais do mundo do que do torneio, algo que eu sempre gostei. Quer dizer, algo que eu sempre quis que fosse abordado. Infelizmente, o único jogo que iria abordar isso foi cancelado. Né? Cidade do Porco. Harbor City traduzindo a Cidade do Porco. Então, nessa linda página dupla, a gente vê um pouco mais do caos. Um jornalista está comentando o que está acontecendo, que uma revolta está pedindo que uma cidade sem carros meio que escolheu o dia errado para se fazer a propaganda. Aliás, os veículos que estão aqui são Axel, Night e Twister. Mas aqui também aparece o Mr. Slam. Mas o jornalista acaba sendo surpreendido com o Mr. Slam e meio que a gente perde a conexão com ele. Ele possivelmente está morto. Agora, no grande divisível do Calypso, onde um jornalista imagina o Calypso como uma garotinha órfã, assustada, brincando com seu cachorrinho, e o Calypso começa a zoar dele de volta. Obviamente, zoa você, zoa de volta. E estende as suas mãos até uma boneca, que era da sua irmã. Agora vamos para o passado do demônio. Na infância, Calypso, que eu vou chamar de Johnny porque o seu nome real nunca é revelado. Não, Johnny é um nome muito básico. Vou chamar ele de Zuzé. Então, o Zuzé, quando era criança, gostava de colecionar animais atropelados. Que costume estranho. O meu é colecionar figuras de ação. Mas o seu sonho era pegar uma cobra rei atropelada. Mas quando ele avistou uma cobra, ele entrou no carro do seu pai, que estava com a Savinera, e logo foi atropelar esse bichinho. Mas ele não percebeu que a sua irmã estava atrás do seu carro. Não deu outra. Ele deu ré e matou sua irmã. Sua mãe ficou desesperada e o seu pai acabou obrigando ele a limpar
toda a mancha de sangue que ele fez. Foi quando ele olhou para a boneca da sua irmã e começou a acreditar que a sua irmã, na verdade, era a boneca. E foi aí que ele decidiu fugir dali e começar uma nova vida. Só ele e a sua irmã. Ele teria feito isso se ele tivesse dinheiro para gasolina. 14 anos se passar. Não, eu só falei 14 anos porque, sei lá, eu achava que ia combinar. E uma viagem para colocar flores ao seu túmulo, enquanto seus pais discutiam, enquanto a viagem acontecia, ele decidiu morrer com a sua irmã para se encontrar com ela no inferno. Mas ele não morreu no acidente. Que azar, né? Ele sobreviveu e continuou perambulando por aí com o seu boneco que ele acreditava que era a irmã dele. Então, por vários minutos, ele acabou andando com só a sua boneca da sua irmã e o dedo dela. Foi quando ele parou um caminhoneiro e ele perguntou onde é que ele estava indo. Então, ganhou série T, ganhou um trabalho, mas em um dia o Calypso acaba recebendo seu novo nome. Enquanto ele trabalhava consertando carros, ele acabou recebendo um tiro do seu cérebro que estava bêbado, falando que ele tinha que ouvir outras músicas do que Calypso, porque aqui na América você precisa ouvir músicas de macho e não essa música de Calypso. É por isso que o Brasil tem leis melhores com armas. Não, é sério, os Estados Unidos estão um problema sério com isso. Por que ainda não arrumaram? É só falar com seu amigo Brasil. Mas para se desculpar, o seu chefe acabou colocando ele em uma corrida de demolição. Aliás, isso existe mesmo, só não é tão brutal. E foi aí que ele encontrou mais uma chance de se matar. Mas enquanto ele corria, ele acabava matando mais pessoas, menos ele. Tanto é que ele conseguiu uma namorada. E obviamente ele teve um filho. Mas ele era um pai horrível e um namorado péssimo. Traía sua esposa direto, não assumia a própria filha. Tanto é que quando a sua esposa pegou ele traindo ela, falou que queria que ele morresse e fosse pro inferno logo. Algo que ele concordou, afinal, ele estava procurando isso faz meses. Mas aí, enquanto ele participava de mais uma corrida de demolição. Aliás, eu acho que eu já vi esse campo aqui. Se eu não me engano, é uma fase de Twisted Metal Lost. Mas em uma das suas competições, a sua esposa morreu antes dele. Que coisa, não? Anos se passaram e ele não conseguia o seu objetivo, morrer. Mas até que ele recebeu uma visão da sua namorada. Ela falou que ela foi pro inferno e ele é que deveria estar lá com ela. Ele prontamente concorda, afinal era isso que ele estava procurando fazia anos. Então ela fala, se tu queria morrer, por que tu simplesmente não tira a mão do volante? Algo que ele faz, mas ele não percebe que a sua filha estava atrás do capô dele. Estava atrás do carro dele. Aliás, ela sobreviveu e tá no Twisted Metal 2. Legal, né? E nessa transição magnífica que mostra que no mundo real ele estava morrendo, no inferno ele estava se reconstruindo, ele acabou se encontrando com um demônio chamado Minion, onde ele falou o seguinte: o jogo é muito fácil. Eu te caço e te espeto em uma foice e te coloco no meu espelho por toda a eternidade. Aí começou a maior perseguição que o inferno já viu. Os dons de Calypso eram tão bons que até derrubaram o Minion no fogo profundo do inferno. Mas aí o Calypso se encontra com Cramunhão e acaba falando que ele era um grande fã das corridas de automóveis e fez uma proposta para o Calypso: retornar à Terra, fazer um torneio maluco chamado Twisted Metal e mandar todos os competidores de Vasco, porque seria uma competição mortal, obviamente. Então
Naquele dia, naquela noite, ele não seria mais chamado de nome verdadeiro desconhecido, e sim de Calypso. Pam, 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 pam. O quadrinho termina com Calypso olhando toda a destruição que está acontecendo abaixo. Isso envelheceu muito mal. Fim. Aliás, eu esqueci de explicar que o Satã aqui, Satã do Paraguai, ele é um grande fã das corridas de demolição. Obviamente, eu disse isso. Mas ele estava decepcionado porque os melhores nem sempre morriam e iam para o inferno. Foi por isso que ele decidiu transformar o Calypso no Calypso.